são lições pastorais, são lições que brotam do texto. E todas essas lições são dirigidas a quem? Essas lições todas são dirigidas a pessoas novas. Se você não é crente, essas lições não valem nada para você. Nada. Não significam nada para você. Não tem relevância nenhuma para você. Essas lições são lições dirigidas a pessoas novas, pessoas que creram no Senhor e passaram a ter uma nova vida, uma vida nova. Para essas pessoas, essas lições têm um brilho especial. Elas olham para essas lições e dizem: Senhor, eu quero acolher isso no meu coração, eu quero que isso fique gravado em mim e eu quero viver de acordo com isso. Essas lições que brotam do texto sagrado são lições preciosas demais. Mas só tem essa reação quem nasceu de novo, e há uma explicação doutrinária para isso. Vejam 1 Coríntios 2. Vejam 1 Coríntios 2, é importante isso. Isso explica muita coisa. Nesse texto os irmãos vão entender muita coisa. Muita coisa que às vezes não compreendem, vão entender agora. Vejam o que diz 1 Coríntios 2, 14 a 16. Aqui teremos a explicação de muita coisa. Nós vamos entender o mundo que nos cerca agora. Se você não entende o mundo que cerca você, as pessoas com quem você mora que não são crentes, as pessoas com quem você trabalha e estuda que não são crentes, você vai entendê-las agora. Agora você vai entendê-las, finalmente. Veja o que diz o texto em 1 Coríntios 2, 14. Fala assim: ora, o homem natural, o homem que não tem o Espírito Santo, não é o homem pneumático, é outro tipo de homem, é o homem psíquico. Esse homem, o homem natural, que não tem o entendimento espiritual, que não foi transformado por Cristo. Esse homem não aceita as coisas do Espírito de Deus. Ele não consegue aceitá-las. Por quê? Porque eles são loucura. Qualquer lição bíblica para esses homens é coisa de maluco. É conversa de hospício. Ele não aceita nada disso. Se você expuser essas lições importantes para esse homem, mostrar essas verdades teológicas, vivenciais, que emanam da Bíblia, verdades santas para esse homem, ele não consegue entendê-las, não consegue aceitá-las, porque na cabeça dele, tudo isso é conversa de maluco. Ele continua, e não pode entendê-las, ele não aceita e não entende, porque elas se discernem espiritualmente, ou seja, é necessário que haja uma mente marcada pela presença e atuação do Espírito, para que essa pessoa entenda essas coisas. Do contrário, é perda de tempo mostrar isso para elas. Vejam, versículo 15, porém, o homem espiritual julga todas as coisas, ele avalia tudo isso e acolhe tudo isso. Aqui é a ideia não só dele julgar, mas dele julgar e emitir uma sentença favorável. Ele avalia essas coisas e diz, é isso. Ele avalia essas coisas e diz, ok, está certo. E vejam, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Como não? Como não? O apóstolo Paulo errou aqui. Não errou? O homem espiritual não é julgado por ninguém. Meu Deus. Nós somos julgados e condenados todos os dias. O tempo todo. O que significa isso? Muito simples. Isso significa que o homem espiritual, ele não consegue ser analisado, estudado, compreendido por ninguém. O que um juiz faz? Um juiz avalia as provas antes de emitir a sua sentença. O homem espiritual, os incrédulos, não conseguem fazer isso. Os incrédulos não entendem você. Os incrédulos olham para você e dizem assim, não faz o menor sentido. Eu não entendo a cabeça desse homem. Ah, é, pastor? É. Ah, então isso explica muita coisa. Muita coisa. Os incrédulos olham para você e dizem assim, eu não entendo a cabeça dessa pessoa. Não entendo. Eu não entendo como funciona esse cérebro. Essa pessoa é de outro planeta. Eu não entendo. As coisas que ele diz, as coisas que ele acredita, que ele acolhe, os valores dele, isso tudo eu não consigo entender. Não faz o menor sentido. São loucos, são malucos. Eu não consigo entender essa pessoa. Os incrédulos olham para você desse jeito. O texto diz que você, o homem espiritual, não é julgado, ou seja, não consegue ser analisado por ninguém. E veja a sequência.
Por que isso acontece? Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de... Como é que o incrédulo vai nos entender? Como? Como o incrédulo vai nos entender? É você tentar explicar a equação de segundo grau para uma minhoca. O fato é que o incrédulo, ele não consegue entender a sua cabeça. E não consegue entender as verdades que emanam da palavra de Deus, porque são coisas espirituais. E ele sempre vai achar você um louco, e sempre vai achar essas coisas loucura. Sempre vai ser assim. Ele é um incrédulo. Ele tem uma mente não transformada, uma mente natural. Ele não é capaz de compreender nem você, nem a você, e nem os ensinos que você expõe e acolhe. Não é possível isso.